Está no ar o TVC News desta segunda-feira e, de fato, como anunciou a Defesa Civil, temos um tempo de chuva para a região do litoral e, se permanecer assim, é muito melhor. No oeste, infelizmente, os estragos aconteceram, chuva de granizo, ventania, temporal, mas aqui a gente espera que continue ameno esse tempo, mas é sempre bom estar prevenido. Tempo de chuva, o trânsito fica mais intenso, as pessoas precisam sair protegidas com relação à chuva. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta segunda-feira. Balneário Camboriú inicia as programações do acampamento Farroupilha. Carro é encontrado no rio na Estrada Geral dos Macacos, em Camboriú. Diagnóstico socioambiental será apresentado na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Agradecendo a audiência das pessoas que acompanham a TVC Panorama, nós somos a TV Cultura aqui no estado de Santa Catarina, transmitindo ao vivo diretamente dos nossos estúdios que ficam no Cristo Luz, esse ponto de referência não só aqui de Balneário Camboriú, mas também do estado de Santa Catarina. Olha, nunca se falou tanto em anistia. Essa tem sido uma das palavras mais faladas, não só em Brasília, como em todo o país. Só se fala em anistia, manifestações, as pessoas se manifestando e falando sobre as questões da anistia. Tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados Federais, inclusive já foi aprovado para o regime de urgência, e o autor do texto da anistia está conosco aqui para falar e dizer exatamente quais os grupos que poderão ser anistiados, uma vez que esse PL venha a ser aprovado e, obviamente, sancionado. Deputado federal Marcelo Crivella nos atende agora, ele que está nos atendendo do Rio de Janeiro. Deputado Marcelo Crivella, boa tarde. Muito boa tarde, Saúl. Prazer enorme estar falando com o senhor e todos os nossos telespectadores da TV Cultura. Olha, da mesma forma, é um prazer falar com o senhor. Não sei aí no Rio, mas aqui está chovendo, né? Eu sei que a noite passada no Rio de Janeiro estava muito quente. Eu estou em Brasília, Raul. Aqui também está começando a chover, Saúl. Certo. Bom, vamos falar então, o senhor é autor de um texto, esse texto está sendo muito falado nas 2 últimas semanas a nível de Brasil, que é o texto que fala exatamente dos grupos que poderão ser beneficiados através de uma anistia. Deputado, quais são esses grupos? São todos. Todos os grupos que participaram de manifestações políticas desde o dia 30 de outubro até quando a lei entrar em vigor, eles ficam anistiados, a não ser aqueles que cometeram crimes que não podem ter anistia, como, por exemplo, sequestro, tráfico de armas, homicídio, isso está lá no texto da lei. Os demais que praticaram aquilo que se enquadrou, como, por exemplo, passar batom na estátua, olha, isso aí é formação de quadrilha, isso é golpe de Estado. Isso aí é tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso tudo fica anistiado. As pessoas, mesmo aquelas que participaram de destruição de patrimônio público ou de patrimônio que era preservado, o que nós achamos é que, pela severidade do excesso das penas que cada um deles recebeu, 15 anos, 27 anos, começou a se sentir na sociedade um clamor que a gente só entende como realmente clemência. E o que o Congresso Nacional deve fazer é ouvir esse clamor e votar o projeto de anistia no mérito, que já recebeu 311 votos pelo seu regime de urgência. Eu tenho certeza, querido Saúl, que isso aplaca os ânimos, isso adormece as vinganças e vai cicatrizar as feridas. Certo. Agora tem muita gente que está voltado e muito atento ao que diz o seu texto, porque as pessoas querem saber onde é que se enquadra a questão do ex-presidente Bolsonaro
recentemente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele também seria um dos beneficiados? Que benefício seria esse ao ex-presidente Bolsonaro? Então, a anistia é para todos, não é só para o presidente Bolsonaro, não é só para o deputado Ramagem, para o almirante e os oficiais generais, é também para jornalistas. Escreveram artigos nos jornais e depois tiveram que sair, não é? Pelas ameaças que sofreram. Também internautas, pessoas que participavam das manifestações, outros estavam acampados, outros simplesmente vieram às manifestações com bandeira, com a Bíblia na mão. Essas pessoas não é uma mudança do Código Penal. Nós estamos falando desse episódio, do episódio que vai de 30 de outubro, final da eleição do ano passado, até a data em que a lei entrar em vigor. Essas pessoas que não praticaram homicídio, que não fizeram financiamentos acima de R$40 mil, essas pessoas que não praticaram tráfico de armas, como está escrito na lei, e crimes hediondos, mas os demais crimes, formação de quadrilha, ou golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essas penas todas que foram enquadradas naquelas manifestações com penas altíssimas, como o senhor falou, 7 anos, 15 anos, 17 anos, devido a essas penas altíssimas, muito altas, a sociedade clama por uma anistia. Por isso que nós apresentamos. E teve 311 votos, eu repito, de tal maneira que espero que a gente consiga finalmente fazer com que isso tenha efeito na vida das pessoas. Certo. Agora, deputado, é o seguinte, a expectativa também é com relação à pauta. Quando que entra na pauta, uma vez que o regime de urgência foi aprovado, não precisa tramitar pelas comissões, já existe uma data para ser pautado? É nesta semana? O senhor consegue dar essa informação ao público que nos assiste? Olha, Saul, o relator é o Paulinho da Força, deputado federal lá de São Paulo. Ele promete para a próxima sessão de quarta-feira. Ele conversou com membros do Supremo, e aí é interessante a gente ver que o Supremo Tribunal Federal julga com rigor, assim, na defesa da Constituição, que é o Tribunal da Constituição, quando crimes se enquadram nessa tentativa de golpe, não é? Se enquadram como uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, as penas são realmente duras e pesadas, embora que a gente saiba que nem o presidente Bolsonaro, nem o deputado Ramagem ou os demais oficiais fizeram isso. Eles podem ter planejado, podem ter pensado, podem ter até tentado fazer isso, mas isso não. O voto do ministro Fux mostra realmente que uma coisa, vamos dizer assim, é você pensar a respeito e outra coisa é você realizar. Embora que eles também aleguem, quem foi pela condenação, de que a lei fala em tentativa. Mas o que seria tentativa, Saul? Eu acho que tentativa é um tiro de raspão. Realmente você tentou matar, mas um tiro só de raspão. Ou você colocou uma bomba, a bomba não explodiu. Agora você simplesmente falar, discutir, trocar e-mail, será que isso realmente é tentativa? Então, o voto do ministro Fux foi bem claro. E um outro carioca como eu, que é o ministro Barroso, ele também disse: cabe ao Supremo Tribunal Federal as decisões duras, difíceis, da defesa inclemente da Constituição, porém, e também a aplicação das penas, etc., mas cabe ao Congresso Nacional a discussão política sobre a anistia. Esse é um passo importante que foi dito pelo ministro Barroso. O Paulinho tem falado em dosimetria. Eu acho que isso já ofende o Supremo. O Supremo tem que fazer as doses, de acordo com o que está previsto no Código Penal. Mas a anistia não. A anistia é o Congresso Nacional que deve decidir, e espero que, ouvindo as pessoas, o povo em geral, a gente possa finalmente, como eu disse, aplacar os ânimos, cicatrizar as feridas e adormecer essa vingança que existe no coração de alguns.
Tá certo. Deputado Marcelo Crivella, muito obrigado pela gentileza de nos atender aí do Rio de Janeiro com essas informações tão importantes. E, claro, a gente vai acompanhar a sessão da quarta-feira para ver se será pautado e, logo em seguida, também conferir se vai ou não passar o seu texto e o projeto da anistia. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Saúl. E só para esclarecer, deve ter na pauta de quarta-feira o voto do Paulinho da Força, e se não for um voto por anistia, do Deus Medina, deve também ter um voto em paralelo, um outro voto. E aí os dois vão ser colocados, e eu espero que o Congresso Nacional decida não por Deus Medina, mas pela anistia. Muito obrigado, Saúl, pela oportunidade. Muito obrigado ao deputado Marcelo Crivella nos atendendo, falando sobre esse assunto importante, que inclusive foi motivo de manifestações que ocorreram no final de semana. O pessoal foi às ruas para falar da PEC da blindagem e também sobre a anistia, sobre esse projeto de lei. A gente vai fazer um intervalo agora, depois do intervalo, o início da Semana Farroupilha aqui em Balneário Camboriú reuniu muitas pessoas, autoridades e os gaúchos estavam presentes numa grande festa que já iniciou. E ainda o automóvel foi encontrado submerso lá nos Macacos, bem no rio. Uma coisa bastante complicada, não tinha ninguém, graças a Deus, nenhuma vítima. Já, depois do intervalo.